Bom, que desafio! Tô aqui fechando o dia deles? Não, ainda tem mais conteúdo. Eu sou o fechamento do dia, não? É a última? Quase a última, gente, quase lá. Vamos lá, falta pouquinho. Vamos falar de entretenimento, como fazer negócios através do entretenimento. É sobre isso que eu quero falar aqui hoje para vocês. E eu já começo aqui dando aquela sacolejada, porque a nossa vida está cada vez mais complexa e eu, como gestora de marketing, eu me incluo nisso. A nossa demanda por geração de conteúdo, conteúdo que vende, conteúdo de negócios, nunca esteve tão grande e o resultado da campanha nunca esteve tão difícil de chegar. E vocês aqui como gestores de negócios, de experiência do usuário, olhando para a IA, vocês sabem exatamente do que eu estou falando. E num evento que vocês já estão recebendo milhares de informação, eu imagino que eu e vocês, a gente está meio que, igual esse vídeo, tentando entender como que a gente dá conta de tudo, como que a gente sai do lugar, como que a gente processa tanta informação. E aí o que eu quero trazer aqui para vocês hoje é contar um pouco como a gente, dentro do TikTok, vem estruturando essa história, não só sobre o que a gente tem de soluções de negócio, o que é o TikTok, mas também eu quero contar para vocês como que a gente no TikTok tem esse olhar. Porque no final do dia também, eu como gestora de marketing, eu estou lá dentro buscando soluções para que a gente possa alcançar os nossos resultados. Então, como que a gente vem organizando e desdobrando nossa estratégia num mundo dominado pela IA? Bom, para contar essa história para vocês, eu quero resgatar aqui um pouco do que tem sido a jornada digital nos últimos anos. E a notícia que eu tenho para dividir aqui com vocês é que talvez a gente esteja diante de uma grande macro tendência que a gente viu poucas vezes nos últimos 20 anos. É verdade que se a gente piscar, a gente perde o bonde e a gente deixa de acompanhar um novo canal, um novo device, uma nova maneira de se comunicar. Porém, quando a gente para pensar do ponto de vista de senso de oportunidade, de marcos do mercado que a gente teve aí nos últimos 20 anos, a gente teve alguns que são fáceis da gente marcar, da gente tangibilizar. Quando a gente começou a entender o que era o primeiro e-commerce com Jeff Bezos lá atrás, quando a gente começou a ter acesso aos primeiros smartphones, os primeiros buscadores, primeiras interações sociais. E a gente está entrando cada vez mais na era da participação. O TikTok ele vem alavancando, liderando esse movimento na era da participação. E o que é isso? É a era de conteúdo cada vez mais fragmentado, de experiências únicas, onde a gente interage através do conteúdo. E isso coloca o TikTok num lugar único. Diferente do que muita gente pensa que é uma rede social, o TikTok é um lugar onde o conteúdo ele chega a cada usuário, independente da nossa rede de relacionamento. Então, a primeira coisa que eu queria frisar para vocês é isso. O TikTok ele não é uma rede social, ele é muito mais do que isso, apesar de ter ferramentas sociais. O TikTok ele é descoberta. Ele é um lugar onde pessoas descobrem produtos, serviços, é um lugar de nicho, onde marcas aprendem a interagir de uma maneira nunca antes vista. Eu tenho esse dado que eu gosto de trazer dos nossos usuários, que 79% dos usuários concordam que o TikTok é um lugar para as marcas mostrarem a sua personalidade. Não à toa a gente vê marcas como Coca-Cola fazendo vídeo falando, esse aqui tem o molho, esse é o POV. Marcas como o Banco do Brasil, Itaú, se descobrindo de uma maneira única de que nunca antes foi utilizada para se comunicar. Quebrando a barreira do esteticamente perfeito, usando a força não só de criadores, mas de pequenos criadores de conteúdo da plataforma que aprenderam a se conectar, trazendo ali as suas comunidades, a força da sua comunidade. A gente tem um exemplo da marca Carmed, Carmed que lançou o Fini, o Carmed Fini,
o hidratante labial, e viu seu produto zerar nas prateleiras da farmácia antes mesmo do lançamento oficial, porque viralizou dentro da plataforma. Mas o TikTok também é busca. Quem aqui já fez uma busca no TikTok? A busca no TikTok por conteúdo, algumas mãos, Eba, não estou sozinha. A busca do conteúdo no TikTok, ele traz uma semântica perfeita de interação do conteúdo que você quer encontrar e do que você recebe de vídeo. E isso faz com que os usuários usem e se comuniquem e interajam com a busca. A gente tem hoje uma ferramenta de negócio, que é o Creator Search Insights, que permite que as marcas não só entendam qual é o conteúdo que os usuários estão usando para encontrar o seu conteúdo, mas também entenderem oportunidades de negócios que estão ali, porque usuários estão buscando e ninguém está criando conteúdo sobre aquilo. Ou seja, se torna um mar azul para uma empresa pegar carona nesse modelo de criação de conteúdo baseado no interesse do próprio usuário. O TikTok também ele é comunidade. Eu já usei essa palavra aqui algumas vezes e vou usar até o final da minha apresentação, porque isso é justamente o que define a maneira como os usuários se comunicam. A gente tem aqui o exemplo da Beatriz Costa Curta, que é uma empreendedora pequena que começou a produzir velas durante a pandemia, e ela se tornou simplesmente, no lançamento do TikTok Shop, uma das empresas de maior volume de audiência numa live de e-commerce. Ela chegou, em 2 horas, a vender mais de 200 unidades do produto dela, que ela faz, ela embala e ela abre a câmera, tornando o TikTok o novo balcão de vendas. Uma cliente acabou de mandar mensagem pra Mari aqui no nosso WhatsApp que precisa de 50 kits de presente pra, daqui 1 hora. Então a gente vai montar esses kits pra mandar pra ela, bora? E o kit que ela escolheu foi uma vela aromática, com o nosso vidrinho de fósforo, que já vem com a fita acendedora aqui, ó. E a nossa sacolinha perfeita, toda trabalhada no hot stamping. Olha que lindo esse kit. E por ser um pedido de muita emergência, ela precisa de 50, a gente não tem agora em estoque. Se ela desse um dia pra gente, ia dar, mas como precisa ser super urgente, a gente vai dividir os cheirinhos pra... E por fim, o TikTok também é compra. Ele se tornou, com o lançamento do TikTok Shop, há quase 1 ano. A gente lançou em 8 de maio, ano passado, aqui no Brasil. No mundo, a gente já tem a plataforma desde 2021. E o TikTok Shop, ele vem revolucionando a forma como os usuários compram, têm a experiência de compra online. A gente passou ali por diversos modelos de compras online e a gente chega no momento onde as pessoas compram através de vídeo, através do entretenimento. E quando a gente fala em entretenimento, é a educação. O cliente compra porque ele entende o que é o produto, qual é o benefício, e ele realiza a compra de uma maneira quase natural, direta, dentro da plataforma, sem fricção. E o TikTok faz o processo de ponta a ponta. Que eu recebi de mensagem de gente perguntando se isso aqui era real, não é brincadeira. E sim, é real. TikTok Shop e Boca Rosa estão juntos e todos os produtos de Boca Rosa estão com desconto. Bia, mas até os 50 tons de base estão com desconto? Sim, gente, até os 50 tons. Mas como assim TikTok Shop, Bianca? Então, é uma novidade aqui no Brasil que já tá bombando lá fora. Você tá vendo esse carrinho que tá aqui, ó, dentro de um botãozinho laranja? Você clica nele e você faz a sua compra sem precisar sair daqui do TikTok. Olha que maravilha. Sim, os descontos estão inacreditáveis. Só o TikTok Shop mesmo, gente, pra fazer isso. E aproveita porque é por tempo limitado. Já clica aqui, já espalha. Eu gosto de contar toda essa história para vocês, porque se em 2026 a gente ainda tem pessoas achando que o TikTok é uma plataforma de dancinhas, esse é o senso de oportunidade que eu queria fazer vocês saírem daqui hoje. O TikTok é um ecossistema onde tudo isso acontece num mesmo lugar, onde a compra acontece porque o usuário descobre um produto, ele entende que consumir não só faz com que ele adquira aquele produto, mas traz ele para dentro de uma comunidade, faz com que ele queira compartilhar o seu ponto de vista, porque ele sabe que outros usuários vão se beneficiar. E, de quebra, ele ainda pode monetizar esse modelo de compra também. E eu precisei contar toda essa história aqui para vocês, porque eu quero mostrar para vocês como a gente vem utilizando a inteligência artificial no nosso dia a dia. Bom, primeiro que a inteligência artificial é uma abordagem natural para a gente dentro do nosso produto, para que a gente faça que toda essa mágica aconteça. Porém, quando a gente fala do usuário,
a gente tem que trazer isso de uma maneira... O TikTok se posiciona de forma que a gente não quer gerar um degrau. A gente não quer trazer a IA como mais uma curva que o usuário precisa aprender. E sim de maneira natural, dentro das soluções que a gente sabe que é o mais efetivo para o usuário, que vai até o TikTok pensando em negócios, pensando em como se beneficiar da nossa plataforma para trazer os seus resultados. Como eu falei lá no início, é cada vez mais difícil a gente conseguir ter a cadência de criação de conteúdos que atenda a necessidade de negócio. Eu vou fazer uma pausa aqui para fazer uma pergunta. Alguém aqui usa o TikTok Shop, negócio? Algumas mãos ali. Então, talvez vocês saibam a resposta. Eu vou descer até aí, o que eu gosto, tá, gente, de interagir. Quantos criativos a gente precisa por dia para ter uma estratégia bem consolidada na plataforma? Quem quer responder isso aí? Que eu vou até vocês. Vou em você de vermelhinho. Não? Está errado? Quem levantou a mão aqui, ó? Para a gente acordar, gente, para a gente não dormir. Ninguém vai levantar agora? Você. Ah, corajoso. Quero saber quantos criativos você acha. Você sabe já, né? Bom, depende muito, mas eu utilizo de 3 a 4. 3 a 4? Qual a sua empresa? Então, no TikTok Shop, eu utilizo mais uma parte de personalizados ali, com vídeos mostrando o passo a passo de algumas coisas. Mas você representa uma empresa? Que você... Lá é algo fora, não está relacionado à empresa. Tá, bom. Ele não quis abrir, também não vou ficar insistindo. Ele falou 3, 4 conteúdos. Gente, se eu vou falar, eu não quero assustar vocês. Mas empresas como a Boca Rosa, a Good Day, que são marcas que a gente vê que são quase nativas do TikTok, que trilham um caminho de sucesso dentro da plataforma, elas criam uma média de 30 a 50 conteúdos dia. Eu sei que assusta. Mas, obviamente, essas marcas não estão criando esses conteúdos sozinhas. Elas se fazem valer do uso da nossa rede de afiliados, ou seja, o GC criando conteúdo para a marca, se fazem valer de plataformas como o TikTok, Smart Plus, que ajuda na gestão de campanhas e otimiza em horas de criação de campanhas. O nosso TikTok Symphony, que é inteligência artificial. Mas, Silvia, para que mais uma inteligência artificial generativa? O Symphony é nativo do TikTok. Então, ele ajuda você a criar vídeos e conteúdos que são nativos da plataforma. E o GMV Max, que é específico para o Shop. Então, a gente trabalha em soluções que vão especificamente na dor do nosso usuário hoje. Trazer automação dentro do que a gente tem de ferramentas core business para os usuários. Eu sei que esse momento é onde a gente chega com um elefante branco dentro da sala, porque a gente tende a pensar que a grama do vizinho é mais verde que a nossa. Porém, quanto maior o tamanho da empresa, é maior o nível de complexidade para implementar. Então, é bem verdade que marcas menores, muitas vezes, acabam saindo na frente. E a gente tem um dado que ajuda a gente a posicionar que nem tudo está perdido. Dependendo do tamanho da empresa, a gente fica, meu Deus, será que eu estou atrasado na implementação de inteligência artificial? Esse dado na McKinsey mostra que estamos todos atrasados juntos, porque apenas 1% dos executivos entendem que as suas operações estão maduras hoje. Então, quando a gente olha para o futuro, a gente tem um mar azul, mas a gente tem muito trabalho a fazer, é verdade. Olhando para um pouco do que acontece no mercado, quando a gente olha, os nossos usuários têm a expectativa que a gente saia na frente. Vocês conseguem entender o tamanho da nossa responsabilidade? O amigo aqui está falando que sim. Então, assim, a gente tem uma responsabilidade gigantesca de trazer a IA de uma maneira muito natural nas nossas soluções. E quando a gente olha para o mercado, a gente sabe que eu trouxe aqui a curva J, que é muito usada, J-Curve, muito usada na economia, para falar como o mercado olha para uma nova tecnologia. Então, há ali um pessimismo inicial, que piora antes de ficar bom. Porém, quando a gente olha a curva da expectativa humana,
É o que a gente vê o que está acontecendo agora. Há uma empolgação generalizada, a gente acha que tem que sair implementando IA em tudo quanto é lugar na nossa operação. Eu acabei de voltar do South by South, do SXSW, e lá a gente falou muito, não só das soluções, Vibe Code, vamos falar de o que a gente consegue fazer de conteúdo generativo e tal, mas vamos parar e vamos analisar como que a gente vai fazer essa implementação dentro do nosso negócio. Dentro do TikTok, a gente chama isso de marketing inteligente, que é a gente justamente casar ali o que é o desempenho dos nossos produtos com a nossa expectativa. Por isso que a gente não vai para o mercado dizer, nós temos a maior solução de IA. A gente faz isso como um pano de fundo nas nossas soluções de negócio para que a gente possa trazer melhoria diária na vida do usuário. Não à toa o TikTok Shop vem crescendo de maneira exponencial no e-commerce brasileiro, porque a gente trata a curva da tecnologia da maneira mais fluida possível dentro do nosso negócio, olhando equipes, operação, e não só simplesmente trazendo mais uma nova solução de IA para dentro de casa. Isso permite com que a gente faça uma escala de crescimento muito mais consistente, não só nossa como o TikTok, mas com os nossos usuários também. E quando eu estou falando de criatividade, eu estou falando de dinheiro na mesa, tá, gente? A gente sabe ali que qualquer melhora de conteúdo que renda um vídeo a mais, você aumenta a receita em cerca de 6%. E a gente tem esse dado com média de contas que a gente tem do usuário no dia a dia. Então, quando a gente fala de melhoria de soluções dentro do dia a dia do negócio, a gente está falando de melhorar o negócio do usuário também. Como a gente faz isso? Como eu expliquei, a gente tem a nossa própria IA para criação de conteúdo, que é um Symfony, onde você pode fazer diferentes maneiras de desdobramento de vídeos. Eu não vou entrar em detalhe aqui para não consumir o tempo, mas avatar, tradução, transformar script em vídeo, enfim, uma infinidade de soluções nativa do TikTok, o que permite com que as empresas escalem dentro da plataforma com um conteúdo nativo. E a experiência de compra, ela vem sendo transformada cada vez mais pelo TikTok. E sabe o que é mais interessante? A gente não muda a maneira como a gente compra. A gente compra pelo aspecto emocional. Quando eu mostro para vocês que a Beatriz da Parafinesse vende mais velas do que muitas empresas grandes venderam no lançamento do TikTok Shop, é porque ela entendeu muito rápido e eu parafraseio ela para falar isso. O TikTok Shop, na verdade, ele é só o novo balcão de vendas. Quando uma empresa abre uma live para se conectar com o seu usuário, ela está abrindo um canal de contato humano, um canal de relacionamento emocional, que quando a gente teve o e-commerce, a gente acabou deixando de lado. A gente tinha essa experiência quando a gente ia num shopping center fazer uma compra, mas o e-commerce ele trouxe racionalidade, busca, feature, forma de comprar mais rápida, de traquear a nossa compra. E o TikTok chega com diversas soluções e uma delas faz com que você se aproxime cada vez mais do seu usuário, porque a compra ela acontece pelo emocional. Eu não trouxe esse dado aqui, mas eu tenho um dado que eu sempre gosto de trazer, da WGSN, que 52% dos usuários que estão conectados, eles têm uma propensão muito maior de realizar conversão com mais frequência, com recorrência. Ou seja, o cliente mais conectado, ele é o cliente que mais consome e ele se conecta justamente pelo aspecto emocional. Eu trouxe aqui 2 exemplos de clientes, eu sei que eu estou corrida no tempo, vou mostrar rapidinho para vocês, clientes que fazem tudo isso que eu mostrei aqui para vocês de uma maneira muito nativa dentro da plataforma. O primeiro foi o Koala. A Koala é a rainha das lives dentro do TikTok. Eles usam muito, exploram muito esse formato e conseguem escalar suas vendas, aumentar em ROI. Como eu falei no início, a gente sabe da dificuldade dessa equação de criativo e resultado de campanha, e eles conseguem fazer isso muito bem, a ponto de ter virado um dos nossos cases. E a segunda marca que eu também gosto muito de trazer
falei da escala de conteúdo, na necessidade de se criar, a dor do volume da criação. E a Good Day é uma marca que fez uma campanha fantástica de criação de conteúdo utilizando afiliados e conseguiu fazer 11 de ROI com uma base de mais de 1.000 afiliados, divulgando a Good Day através das gummies. Eles fizeram também um produto exclusivo para lançamento dentro do TikTok Shop, adaptado ali ao ticket médio da plataforma, que fez com que eles escalassem ainda mais dentro do TikTok. E aqui, para resumir tudo que eu trouxe aqui para vocês, eu queria finalizar dizendo que uma estratégia de sucesso, ela não é simplesmente adicionar uma nova tecnologia, remodelar um negócio, olhar para um determinado canal tirando os outros da frente. Sim, o mix de balanço, de teste, aprendizado, quando a gente une automação, escala e presença, é quando a gente se aproxima cada vez mais dos resultados que a gente espera. Isso que eu queria trazer aqui para vocês é a maneira como a gente faz isso de forma fluida dentro do TikTok, trazendo a IA de uma maneira natural para as nossas soluções de negócio. Para quem quiser continuar conectado comigo, eu sou a Silvia Beluso, eu agradeço muito vocês estarem aqui me assistindo e eu espero ter contribuído para a jornada de negócio de vocês.